E aí agora Ezequias restaura a Páscoa e faz uma grande festa ao Senhor. Ele convoca todas as pessoas de Judá para irem até Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor. E o interessante é que até os de Israel, as tribos que estavam próximos da divisa, vieram também buscar o Senhor em Jerusalém, ou seja, aquela boa coisa que ele fez começou a contaminar, no bom sentido, as tribos que estavam afastadas de Judá, e eles também vieram celebrar o Senhor. E você vai ver aí uma coisa linda, maravilhosa, uma organização, um retorno àquilo que a Bíblia diz, um rei que busca de todo o coração a Deus e que quer fazer tudo correto, e que vai mandar buscar, fazer, restaurar todas as coisas, vai trazer o povo de volta para a santidade. E a primeira coisa, ele restaura a Páscoa. Se você ler em Deuteronômio 16, 3 festas. Todo homem de Israel e todo estrangeiro deve celebrar. Então esse rei, ele pega a lei de Deus e ele celebra a festa, uma grande festa. Festa imensa, igual nunca houve, a Bíblia diz aí. Desde a época de Salomão não se teve uma grande festa. Lembrando que a Páscoa, a palavra Páscoa, Pessar, passagem, foi quando Deus passou sobre o Egito. Feriu todos os primogênitos, não é só os primogênitos que ele feriu. Se você ler no verso 12, Êxodo 12, feriu também todos os deuses do Egito. E o povo todo se alegrou, e o povo todo retornou para Deus, e o povo todo saiu quebrando altares pagãos, saiu destruindo tudo aquilo que era do diabo. Ezequias enviou cartas a todo Judá para que eles se convertessem ao Senhor de todo o seu coração. Aí no verso 14, dispuseram a destruir tudo aquilo que era do diabo, retiraram as coisas. Diz que depois de tirar toda a imundície, quebrar tudo, eles sacrificaram um cordeiro. Verso 20, ouviu o Senhor Ezequias e saurou a alma de todo o povo. Olha só quando um líder é sábio. Verso 26 diz que houve grande alegria em Jerusalém. Nunca se viu uma celebração de Páscoa tão intensa, tão bonita, tão verdadeira ao Senhor nosso Deus. Verso 27 fala, então os sacerdotes oraram e o Senhor ouviu aquela oração. Ela subiu até o céu. Então, depois de retornarem ao Senhor, depois de terem tirado toda a idolatria, os levitas, os sacerdotes oraram e aquela oração chegou até o trono de Deus. No capítulo 31, verso 2, ele estabelece os turnos dos sacerdotes, que Davi já havia, ele restaura os turnos de adoração. Olha que coisa linda. Eu fico pensando por que a igreja não volta, não retorna à adoração a Deus. O rei mandou restaurar os levitas, os turnos de adoração, e a igreja precisa ser restaurada, voltar aos turnos de adoração, a buscar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Verso 4 agora, eles vão começar a contribuir para restaurar a casa de Deus, para construir, para sustentar os levitas. E aí nesse capítulo vai falar que eles deram tanto que estava sobrando, que ele fez um cofre para armazenar as ofertas do Senhor dentro daquele cofre. Guardou ali as suas ofertas, as ofertas que todo o povo com alegria. Termina esse capítulo falando que tudo que eles fizeram prosperou, porque Deus era com eles. Estavam fazendo tudo certo. Deus ama em que obedeça a sua palavra, faça na sua vida aquilo que é certo diante do Senhor. Agora vai acontecer aquilo que eu falei. O inimigo, quando vê essas coisas, fica irado, né? Quando você volta para o Senhor, quando você busca, começa a ter guerra, começa a ter batalha. E agora Ezequias, o grande império assírio, que já havia levado as 10 tribos do norte cativa, vão agora dar contra Judá, vão acampar diante da fortaleza, né, das muralhas de Jerusalém. E Ezequias, em vez de desanimar, ele vai animar o povo. Vai falar, com ele está o braço de carne, conosco está o Senhor, aquele que não perde batalha. Um exército muito maior, um império que estava em ascendência, grandioso. Mas ele falou, conosco está o Senhor. Acabou, se Deus estiver com você, pode levantar um inferno, o capeta, quem quer que seja que vai cair. Isaías vai falar para ele que ele não precisa temer nada, que aquilo que ele orou e falou vai acontecer. Deus vai dar para ele a vitória, ele não precisa preocupar. Então no capítulo 32, verso 8, ele fala isso. O Senhor que guerreia as nossas guerras está conosco. Agora o arrogante rei da Síria começa a vomitar lixo
Ou seja, ele vai falar na língua hebraica para botar medo nas pessoas. Falando, ó, não acredite nesse Deus aí, nem nesse rei, que esse Deus vai poder te livrar, porque nenhum Deus livrou. E o Império Assírio já havia dominado grandes coisas, muitas cidades, muitos outros países. E agora ele afronta a Deus diante da muralha de Jerusalém. Eu sou o grande rei da Síria. Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, nenhum Deus pode me livrar. E esse Ezequias é um mentiroso, porque também vocês serão levados cativos. Esse rei confiou no Senhor, o rei Ezequias, e Deus vai dar para ele a vitória, mesmo diante de algo absurdo, mesmo sendo afrontado. Quem sabe você está sendo afrontado na sua família, no seu emprego, na sua vida. Não desista, porque o leão da tribo de Judá está com você. Aquele que não perde a batalha, seja fiel a ele até o último dia da sua vida. Ele é afrontado, olha aí no verso 20, ele e Isaías vão clamar ao Deus do céu, vão orar, vão buscar o Senhor. No verso 21, enviou um anjo, um. Você já pensou? Um só. Não foi 2, 3, um exército de anjos. Um anjo matou 185 mil e botou aquele rei arrogante, prepotente para correr. Que em Hebreus capítulo 1, verso 17, diz que anjos são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Deus vai engrandecer mais Ezequias e vai enriquecer ele muito mais, porque ele colocou a sua confiança no Senhor, no braço forte, no leão da tribo de Judá. E agora fala da doença mortal que ele foi sujeito, nós já estudamos isso, né? Ele ia morrer, mas ele clamou, se humilhou diante de Deus, e Deus deu para ele mais 15 anos de vida. E, infelizmente, esses 15 anos de vida que Deus deu para ele, vai nascer um rei terrível, chamado Manassés, e amanhã nós veremos a história desse rei. Mas Ezequias, no final da sua vida, ainda fez besteira. Ele mostrou os tesouros da casa de Deus para o rei da Babilônia, e a ira de Deus se acendeu contra ele, e ele se humilhou, fez a besteira, volta para trás, como Davi fazia. Então Deus não quis fazer, na época de Ezequias, a ira dele contra Ezequias, porque Ezequias se humilhou, se arrependeu e buscou o Senhor. Ele descansou, morreu, foi sepultado, e o povo honrou ele por ter sido um bom rei. Fica na paz, Deus te abençoe, te dê proteção, te livre de todo mal, em nome de Jesus.